videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de química referente aos capítulos 6 e 7 do nosso livro, então bora lá. No capítulo 6, a gente vai tratar da nossa querida tabela periódica e a gente vai falar de como ela está sendo organizada. A primeira tabela periódica criada foi a tabela de Mendeleev, que ele separou os elementos químicos que a gente tem na tabela periódica por meio das suas massas. Então, o que tinha menos massa estava em cima, mais baixa embaixo, em ordem crescente. A tabela de Moseley, que é a que a gente usa atualmente, ele escrevia aqui errado, mas ele separou os elementos químicos por meio do número atômico. Também de forma crescente, só que nas colunas. Então, o número atômico dos elementos químicos na tabela de Moseley cresce da esquerda para a direita e horizontalmente. E o que são as colunas da nossa tabela periódica? São os elementos que estão na horizontal da tabela e são sete colunas. Gente, porque chama de colunas, tá? Porque colunas é em pé, mas nesse caso é deitado. E a gente tem os grupos ou as famílias, enfim, do que vocês quiserem chamar, porque tem vários nomes, e são os elementos que estão na vertical da tabela periódica. E a gente tem 18 famílias na nossa queridíssima tabela periódica. Agora, como que a gente denomina as colunas? O elemento químico, ele vai estar ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, no sexto, ou no sétimo período, de acordo com a sua distribuição eletrônica. A última camada que o elemento químico tiver vai ser o seu período. Aqui eu escrevi colunas, mas o mais certo aí é períodos. E a gente tem as denominação das famílias, porque cada família tem um nome e tem que saber o nome de cada uma. A família 1 é dos metais alcalinos, a família 2 dos metais alcalinos terrosos, que eu tô falando só da família A, tá, gente? Da família B não é necessário saber porque não tem nome, só da família A. Então, a família 1A, que é a 1, é metais alcalinos, a família 2A, que é 2, metais alcalinos terrosos, a 3A, que é a 13, grupo do boro, 4A, que é a 14, grupo do carbono, 5A, que é a 15, grupo do nitrogênio, 6A, que é a 16, grupo dos calcogênios, 7A, que é a 17, grupo dos halogênios, e a 8A, que é a 18, a dos gases nobres. E a gente tem aqui outras distribuições nos elementos químicos da tabela periódica. A gente tem os elementos representativos, que é quando a distribuição eletrônica termina em S ou P, porque a gente não tem um S2, 2P6. Então, se a distribuição eletrônica, o último elemento da distribuição eletrônica terminar em S ou P, é um elemento representativo. E o elemento é de transição externa quando a distribuição eletrônica terminar em D. E é de transição interna quando é de transição interna quando a distribuição eletrônica termina em F. Pera aí, galerinha, que eu só vou tirar o meu alarme que tava aqui. Horas iguais, tá, gente? Faz um pedido, que eu adoro horas iguais. Eu vejo horas iguais, eu faço um pedido. Peraí, galera. Voltando aqui. E os elementos? Qual que é a camada mais energética do meu elemento e qual que é a camada de valência? A camada energética é a que aparece por último na distribuição. Então, se a distribuição terminou em 3D10, o 3D10 é a camada mais energética, que tem mais energia. Agora, a camada de valência é a camada que está mais longe do núcleo. Porque, por exemplo, às vezes a minha distribuição eletrônica termina em 3D10. Mas antes do 3D10, eu tenho o 4P6. Não sei se é isso mesmo, tá, gente? Tô falando. O 4P6, ele tá mais longe do núcleo, porque 4P6 é da quarta camada. E o 3D10 da terceira camada. Qual que vai estar mais longe? O da quarta camada. Então, por isso que o 4P6 é a camada de valência, porque é a camada que está mais longe do núcleo. Agora, indo para o capítulo 7, a gente vai falar das características periódicas e aperiódicas da nossa tabela periódica. As características periódicas são aquelas que se repetem, e as aperiódicas são características específicas e que não se repetem. Primeira característica periódica é o raio atômico. O raio atômico é a distância do centro de um átomo
para o centro de um outro átomo. E o raio atômico cresce para baixo e para a esquerda. As únicas características periódicas que vão crescer para baixo e para a esquerda é o raio atômico e a eletropositividade. E a gente tem o raio iônico, que é o tamanho do raio atômico, só que de um íon. Sabe aqueles mais, menos, os cátions e os ânions? Justamente vai ser o tamanho do raio deles. Cresce para cima e para a direita, porque é o oposto ao raio atômico. E aqui eu escrevi cátionzinho e anião. Por quê? Um cátion, o raio dele sempre vai ser menor do que do seu átomo original. E o anião, porque um ânion, sempre o raio de um ânion vai ser maior do que o raio do átomo original. A gente tem a energia de ionização, que é a energia necessária para retirar o elétron mais externo do núcleo, e também cresce para cima e para a direita. A gente tem a afinidade eletrônica, que é a capacidade do nosso elemento de ganhar elétrons, também cresce para cima e para a direita. A gente tem a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons, e cresce para cima e para a direita. A gente tem a eletropositividade, que é a capacidade de perder elétrons. E como eu falei, assim como no raio atômico, ela cresce para baixo e para a esquerda. A gente tem o volume atômico, que é o volume que o átomo possui. O volume é o quê? Largura por comprimento e por altura. Isso que é o volume. Então, seria o volume do nosso átomo. E esses aqui que é que muda? Porque o volume atômico, nas colunas, nos períodos, nossos queridíssimos períodos, eles crescem do centro para as extremidades. Então, quem está mais nas extremidades tem mais volume. E nos grupos, nas nossas famílias que tem 18, ele cresce para baixo, de cima para baixo. Então, quem está mais embaixo tem mais volume. A gente tem a densidade, que é a relação entre massa e o volume do átomo. Por que a relação entre massa e volume do átomo? Porque a forma da densidade é massa sobre volume, por isso que é a relação entre massa e o volume. E a densidade já é o contrário do volume atômico. Porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, nos nossos queridíssimos períodos, vai crescer da extremidade para o centro. Então, quem tiver mais no meio da tabela periódica vai ser mais denso. E só que também cresce para baixo nos nossas famílias, que são 18. Então, quem tiver mais embaixo e mais no centro tem mais densidade. Agora, a gente tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão e o ponto de ebulição é a mesma coisa que o volume atômico. Cresce das... Desculpa, que o volume atômico não. Que a densidade, porque ele cresce da extremidade para o centro. Então, quem estiver no centro tem um maior ponto de fusão e um maior ponto de ebulição. Agora, a gente vai falar de duas características aperiódicas dos nossos elementos da tabela periódica. O primeiro deles é a massa atômica. Por quê? Os elementos químicos da tabela periódica não têm a mesma massa. Uma característica que diferencia eles é justamente a massa. Por isso que não é uma característica que se repete. E a gente tem o calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para transformar 1 grama, para elevar 1 grama em 1 grau. E também é uma característica aperiódica, porque cada elemento químico tem um calor específico necessário diferente. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.